Bom dia, Brasília. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, nosso entrevistado de hoje, nesta quarta-feira, 17 de maio de 2023, doutor Raimundo Hermes Barbosa. Tudo bem, mano? Prazer em tê-lo aqui conosco. Como vai? Tudo bem? É uma satisfação tê-lo aqui conosco, participando do programa Conjuntura Política na TV Parlamento em Brasília. Temos o patrocínio exclusivo da empresa Açaí Mocho. É uma empresa, doutor Hermes, que está em 17 países do mundo. Claro, além do Brasil. Ela fica localizada no Brasília Shopping, distante apenas 4 quilômetros do Palácio do Planalto. Açaí Mocho é um energético natural e já é vendido em todo o Brasil, como eu disse, e também em mais de 17 países. E está ampliando. Aproveitamos para cumprimentar o presidente do Conselho do Açaí Mocho, que está em Brasília, o Rafael Ming, bem como o coordenador de nosso programa, o Brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro Átila Maia, eu não sei se você sabe, doutor Hermes, mas ele obteve 136 mil votos para o Senado em Brasília. Então é bom de voto. E aproveito para cumprimentar também a nossa jornalista, colega de bancada, Alessandra Machado, essa jornalista que trabalhou alguns anos na TV Globo, no SBT, foi primeira-dama lá no Maranhão e está sempre no Congresso Nacional entrevistando senadores, deputados, ministros na esplanada dos ministérios. Um abraço, Alessandra. Dr. Hermes Barbosa é advogado e presidente nacional da Federação de Advogados Bacharéis e Estagiários, FADESP. Dr. Hermes, eu gostaria que o senhor falasse sobre sua trajetória na advocacia e sua passagem pela OAB em São Paulo. Alô, Walter Brito, meu querido amigo, ilustre jornalista. É com muita alegria que mais uma vez eu tenho a oportunidade de encontrá-lo. Eu peço licença, Walter, para primeiro fazer aqui alguns cumprimentos, por exemplo, ao brigadeiro, né? Átila Maia, dizer que é sempre muito gratificante participar de alguma coisa que ele esteja por perto, que esteja coordenando. A nossa eminente jornalista, sua colega Alessandra, que eu espero que da próxima vez ela também esteja na bancada. E, finalmente, o Rafael eu queria que o Rafael recebesse o nosso abraço e dizer que é muito gratificante. Nós temos uma empresa genuinamente brasileira, que tem uma trajetória tão profícua e que hoje já se encontra em 17 países do mundo. A todos vocês, os meus agradecimentos por estarem colaborando com o nosso país, com a nossa pátria. E voltando agora, retomando aqui o assunto, a vossa pergunta, meu querido Walter Brito, a advocacia ela é apaixonante e realmente é uma profissão que, sem desmerecer as demais, é aquela que mais nos dá abertura para todos os campos das atividades humanas. Por exemplo, aquele que se forma bacharel, ele não se forma bacharel em direito, ele se forma bacharel em ciências jurídicas. E ele, independentemente de exercer a advocacia, ele poderá partir para ser um delegado de polícia estadual, federal, ir para o Ministério Público, fazer concurso para a magistratura e tantas outras atividades, ser procurador do Estado, do município, do INSS. Então, é um campo de abrangência muito grande que a advocacia proporciona e todos aqueles que têm a felicidade de escolherem e se dedicarem, certamente farão sucesso. O senhor fez direito em São Paulo ou lá no Ceará? Não, eu fiz em São Paulo, fiz o meu curso científico lá em Fortaleza, mas já fiz
aqui em São Paulo, a minha faculdade, a pós-graduação, mestrado aqui em São Paulo. E tenho muito orgulho da minha profissão e quero dizer que, não obstante os momentos difíceis que nós estamos vivendo, hoje, com uma completa falta de respeito pela advocacia, e isso tudo em decorrência de nós termos um poder legislativo que está muito, vamos dizer assim, apequenado perante o poder judiciário que hoje domina a nação, e isso mesmo assim, nós resistiremos, porque os advogados são aqueles que primeiro querem calar qualquer ditadura, não importa qual seja. A primeira voz que tentam calar é a voz dos advogados e a voz da imprensa. Por isso, hoje, eu confesso, Walter, que não compreendo, não entendo como nós temos um sem número de jornalistas, até respeitados durante a sua trajetória de ofício, hoje apoiando desmandos. Felizmente, tenho observado que alguns daqueles que estavam apoiando de maneira assim muito firme, hoje já começam a refletir, estão retroagindo. Basta vermos o que está acontecendo com os editoriais, por exemplo, do Estadão, da Folha. Não quero falar da Revista Oeste, que, na minha opinião, é a revista hoje mais séria e que trata a notícia verdadeira. Então, por isso, eu quero parabenizar não só o mestre Guzzo, como a Ana Paula, o Constantino, o nosso mestre lá, o Augusto Nunes, e todos aqueles que compõem a Revista Oeste, que vem trabalhando e dando um show no exercício da cobrança e do enfrentamento, para que não se perca a liberdade de expressão. O que o mestre Guzzo, o jornalista Guzzo, fala na Revista Oeste? Eu não tive ainda. Tem um artigo dele agora, do dia 14, muito forte, sobre o Supremo Ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Mas isso todos podem acessar, essa matéria e as outras estão nas redes sociais, e que poderão verificar que é uma trincheira, realmente é uma trincheira, porque nós não queremos conviver com regime ditatorial. Felizmente, temos algumas vozes isoladas, sim, no parlamento, principalmente na Câmara dos Deputados, que já estão se levantando contra esse estado de coisas. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí, mais um pouco sobre a OAB. Eu tenho aqui uma notícia de que a Ordem dos Advogados do Brasil enviou no sábado, 13 de maio, ofício ao deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB, relator do projeto de lei número 2630, o PL das fake news, quando propõe a criação de um sistema para supervisionar as novas regulações da internet previstas no projeto em pauta. Como o senhor avalia esta ação da OAB? Olha, eu sinceramente, meu querido Walter Brito, hoje eu estou muito decepcionado com a atuação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já tive a oportunidade de ser conselheiro federal, fui conselheiro estadual, secretário aqui geral da OAB de São Paulo, e era no tempo em que a ordem, ela efetivamente tinha voz. Me recordo bem que na época que o nosso presidente era José Roberto Patóquio, ele reunia todos os presidentes de conselhos, discutiam-se determinadas matérias, tirava-se uma posição e a ordem era o porta-voz. Foi nessa época que o senhor foi colega
do Ibanez Rocha, o atual governador de Brasília, no Conselho Federal? Um pouquinho depois, mas o Ibanez já estava militando na política de ordem, que ele foi presidente lá do Conselho Seccional do Distrito Federal, e eu tive a grande felicidade de conviver com o professor e hoje nosso governador, Ibanez, que é um grande advogado, um grande amigo, uma grande pessoa. Então, retomando o eixo aí da pergunta, eu hoje fico muito triste quando eu vejo a ordem silente, absolutamente silente. E na hora que ela resolve se manifestar, é simplesmente para querer auxiliar a um projeto que não tem nada de fake news, é um projeto de censura. Não precisamos avançar, basta ler. É um projeto de censura e tem mais. Os mecanismos de controle da mentira, que a mentira existe desde que o mundo é mundo. Então, tudo isso já tem controle. Nós temos o crime de injúria, calúnia, difamação, tudo no âmbito do Código Penal. Nós temos a lei, a LGPD, que também penaliza. Nós temos todas as ferramentas institucionais e legais para o combate. Aquele que agredir, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que é muito severo. Então não tem justificativa. Esse projeto nada mais é do que um emaranhado de coisinhas que querem fazer para atender, não diria as big techs, até porque elas estão sendo penalizadas. Agora, é para atender esses grandes veículos que querem mais remuneração. E não é bem isso, porque a internet hoje já foi dita que nada mais é do que a reunião na praça virtual. Quer dizer que a OAB hoje não é mais aquela da época do Maurício Correia, que foi presidente da OAB em Brasília e combateu com firmeza a ditadura. O senhor lembra daquele caso? Ele e o general Newton Cruz? Olha, eu não tenho nem comparação. Infelizmente, quando nós chegamos lá no Conselho Federal, que nós vemos aquela foto de todos abraçados em direção ao Congresso Nacional, daquele enfrentamento, hoje nós nos sentimos muito apequenados. Mas nós somos resilientes. Os advogados já começaram a se manifestar, já tiveram no Congresso Nacional, e eu fiquei, confesso, sensibilizado com uma colega, uma senhora que foi lá e cobrou dos nossos deputados, dos nossos senadores, por que eles estão calados quando eles são eleitos pelo povo para que sejam os nossos representantes. Por que nós temos um presidente do Congresso Nacional que hoje não toma as medidas que os próprios pares querem? Por que esse silêncio? Por que esse medo tão agigantado? Confesso que eu também tenho medo, porque hoje nós vivemos num estado que é um estado de pavor. Você não pode falar qualquer coisa, porque tem que estar preocupado. Não é mais nem pelo que diz, é porque é aquilo que querem te obrigar a dizer, como aconteceu recentemente com a Instagram e com o Google. São big techs, não entro aqui no mérito, mas só que deram uma opinião sobre o projeto. Ora, opinião é opinião, discussão é discussão e votação é votação. E a opinião não significa votação. E simplesmente foram lá e disseram, olha, você não pode dizer isso. E o que é pior, tem que dizer isso aqui. Ou seja, não só censuram o que falam, como determinam que fale o contrário da opinião. Isso é terrível e nós temos que cobrar. E cobrar do Congresso Nacional, que é a Casa Legislativa, da Baixa e da Alta Câmara, que são eleitos pelo povo, para nos representarem, que tomem providências, porque nós não queremos nem ditadura do Poder Executivo, nem ditadura do Judiciário, nem do Legislativo. Nós queremos o Estado de Direito, que certamente será democrático, com
a divisão dos três poderes que deverão funcionar, como está estabelecido na nossa Constituição, de maneira independente e harmônica. Hoje o que não existe é independência e tampouco harmonia. Existe sim, um manda e o outro obedece, e isso nós não queremos. Agora, doutor, a sua carreira na advocacia, ela ficou marcada aí pela sua atuação na advocacia criminal, Tribunal do Júri, o senhor conviveu com os grandes nomes da advocacia. O senhor poderia falar esses nomes da advocacia que o senhor conviveu e sua atuação no direito penal? Olha, eu tive a felicidade de conviver com Raimundo Pascoal Barbosa, meu tio, o príncipe da advocacia. Raimundo Pascoal Barbosa era advogado dos advogados. Aí nós tivemos também, tem aí hoje vivo aí, um grande advogado criminalista, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Alberto Zacaria Toron, todos dos fraternos amigos que nós reverenciamos. Nós tivemos um Valdir Troncoso Pérez, que era o príncipe dos advogados aqui, não do estado de São Paulo, mas um dos maiores tribunos de todo o país. Nós convivemos também com o ministro Evandro Lins e Silva, quando na época de OAB, ele que foi um grande advogado criminal e que era uma criatura extraordinária, que atendia a todos e dava muito respaldo aos mais jovens. E por aí vai. Nós convivemos com muita gente boa e convivemos no passado, convivemos também agora no presente. E é sempre uma alegria. Mas a advocacia ela é um todo. Hoje ela está mais diversificada, que nós, quando fizemos a faculdade, a primeira coisa que você aprendia a fazer era as coisas básicas. Por exemplo, no direito civil era um despejo de falta de pagamento. Hoje o direito civil é uma coisa internacional, nós temos aí a internet, então tem muita coisa. Nós temos vários segmentos, vários ramos que todos poderão se identificar, trabalhar e ter uma carreira promissora. O que está hoje muito equivocado é exatamente a questão do exame de ordem, que vejam bem, eu não estou aqui me colocando como contra o exame de ordem. Eu estou dizendo que o exame de ordem não qualifica, porque simplesmente o cidadão faz uma faculdade durante 5 anos e quando termina ele faz uma prova de 80 questões, se não passar ele está fora, quando às vezes ele tem um preparo muito maior do que aqueles que conseguem, por um golpe de sorte, serem aprovados. Então nós queremos que a OAB ela tome posição e que retorne ao que nós tínhamos antes de 1972, que era exatamente o estágio probatório, que era a Lei 5.842, se não me falha a memória, e que o aluno, o bacharel, ele tinha direito àqueles 2 anos de estágio para comprovar no mesmo molde que nós temos hoje na medicina, que é a residência. Aí sim, em 2 anos, depois daquilo que ele fez os 5, ele vai ter condições de realmente ter um aprendizado melhor. Nesse sentido aí, doutor Hermes, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a FADESP, a Federação Nacional de Advogados, bacharéis, estagiários, da qual o senhor é presidente. Há quantos anos? A federação ela tem 24 anos, nós vamos completar agora 25. Nós fundamos a federação como Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo. Aí as coisas foram evoluindo, melhor dizendo, e atualmente chama-se Federação Nacional dos Advogados, Estagiários e Bacharéis. Nós visamos principalmente dar um atendimento aos profissionais do ecossistema do direito, que aí envolve também os bacharéis, porque não é crível que nós tenhamos mais de 8 milhões de bacharéis no país, e nós só temos 1,5 milhão de advogados e talvez uns 500 mil estagiários. Ou seja, 2 milhões contra
8 milhões de bacharéis. Então, esse ecossistema do direito, nós temos atuado, nós queremos sim que todos tenham. Por exemplo, hoje o bacharel, ele não é profissão, ele é simplesmente bacharel. Então, e a consequência disso, doutor? A frustração de não ser advogado? Fazer 5 anos e ficar aí na expectativa de ser advogado um dia. Muitas vezes passam 5, 6, 10 anos na expectativa de passar no exame de ordem. Pois é. Isso é muito grave, né, Walter? Porque o garoto, ele tem a grande felicidade de ingressar na faculdade. Quando ele entra e chega lá no pátio, aí ele solta o grito da garganta dizendo: sou universitário. E começa o curso. Terminado os 5 anos, aí ele consegue a aprovação, tal, recebe o diploma e diz: agora sou bacharel. Aí faz o exame de ordem, não passa e começa o pesadelo. E esse pesadelo tem levado muitos jovens ao suicídio, muitos jovens ao desencanto com a profissão da advocacia, o que é muito temerário, muito ruim. E nós não queremos isso. Nós queremos que aqueles vocacionados tenham efetivamente oportunidade. Por isso, hoje, a FADESP, a Federação Nacional, ela se preocupa não só com os advogados e os estagiários, mas principalmente com os bacharéis. No sentido, por exemplo, hoje um bacharel, se ele quiser ingressar num plano de saúde, se ele não tiver filiado à FADESP, ele não pode, porque ele não tem profissão. Ele só pode ingressar no plano se for num plano individual. Num plano coletivo, ele não pode. Então, nós hoje trazemos os bacharéis para vários planos que nós temos e agora nós estamos fazendo. Eu fiz um compromisso, um contrato com a Reduto, uma grande empresa aí, startup, que vai fazer um trabalho de marketing vigoroso em relação para trazer os bacharéis para mais próximo da gente e fazer com que eles tenham todo o clube de serviço com desconto, etc., alguma vantagem, cursos gratuitos, cursos pagos, a mediação, é uma fundação, né, doutor? Não. A FADESP é uma federação e instituiu a fundação. Ah, sim. Dentro dos órgãos da FADESP está a Fundação FUNCLOB, que é a Fundação Clóvis Bevilacqua, que tem todo um trabalho aí na parte de esporte, etc., que isso seria para o outro momento, e você pode entrevistar o presidente, que é o meu querido amigo Roque Cortes. E essa revista da FADESP, o senhor poderia falar sobre ela também? Não, essa é uma revista bimestral que nós tiramos um número, não muito grande, porque hoje é quase tudo virtual, mas nós tiramos aí 3.000, 4.000 revistas para mandar para os fóruns, para os tribunais, para as subsedes da OAB, para as subsedes também da nossa federação, que já estamos, se não me falha a memória, já em 16 estados da federação. E, aliás, aqui eu quero mandar um abraço, como esse programa está mais localizado lá para Brasília, para a doutora Maria Helena, a nossa presidente. Maria Helena Priu. Nós estamos mandando aqui um abraço, que ela está montando a nossa diretoria e que provavelmente esse mês ainda, se for possível, nós iremos lá para instalar e fazer uma movimentação lá em Brasília, Brito. Seria a representação da federação lá? A seccional, vai ser a seccional da FADESP Brasil em Brasília. Perfeito. Agora, doutor Raimundo Érigos Barbosa, eu gostaria que o senhor falasse aí também sobre essa guerra interminável entre a Rússia e a Ucrânia. Essa semana passada, o presidente Zelensky esteve com o Papa, inclusive levou para ele um colete à prova de bala. Como é que o senhor avalia questões como essa? O que isso significa? E essa paz no mundo? Será que o Papa vai contribuir de forma efetiva e os demais líderes, né, que estão tentando esse acordo?
Como é que o senhor avalia isso para o mundo? Olha, a questão da guerra no mundo, ela não é nada recente. Ela é, inclusive, a guerra, ela é bíblica, histórica, etc. e tal. Só que essa guerra hoje da Rússia com a Ucrânia, ela é uma guerra muito sem sentido, que é uma coisa, eu não diria pequena em termos de geopolítica, porque a Rússia sabe das dificuldades que ela tem com a OTAN, etc. e tal, mas eu acho que os líderes, eles precisam dialogar mais, eles precisam usar mais a diplomacia do que a bala, porque isso não resolve. São muitas pessoas morrendo, muitas crianças morrendo, crianças fora da sua casa, da sua pátria. A Rússia também já perdeu muita gente, a Ucrânia não se fala. E o que é que nós queremos? Nós queremos é que tenha uma forma de um diálogo, que seja paz, porque isso acaba prejudicando ao mundo, porque hoje o mundo está exatamente interligado com todas as redes internacionais, e isso nós não queremos. Agora, com relação ao presente do colete à prova de bala, eu não posso dizer qual foi o sentido, a intenção do presidente Zelensky. Eu, na minha concepção, se eu fosse entender isso, é o que dá a impressão que ele disse: olha, está aqui um colete para o senhor se proteger, porque o senhor a qualquer momento pode sofrer um atentado, alguma coisa. O que nós não queremos isso. Nós já tivemos atentado, e não só um, né, contra as autoridades religiosas, mas nós queremos sim que se restabeleça a paz, que a gente possa desfrutar de um mundo melhor para todos. Agora, doutor Hermes, outra questão que estava em pauta aí nos jornais do dia é essa questão do Congresso Nacional anistiar os partidos políticos, que, segundo constam as notícias aí, o TSE, eles terão que devolver para o TSE 40 milhões de reais aos cofres públicos. Como é que o senhor avalia? O senhor que já foi presidente de partido político, não é isso? Né? Fui tesoureiro, tal, presidente também. Bom, eu avalio o seguinte, é que hoje o Congresso Nacional ele precisa buscar uma identidade, porque hoje nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, que o Poder Legislativo ele vem se apequenando, ele vem se amesquinhando. Hoje nós temos um ex-deputado preso porque deixaram prender um deputado, eles jogaram as imunidades parlamentares ao léu, deixaram banalizar, e isso é muito ruim. Só que nós temos algumas dificuldades de enfrentamento dessa questão. Por quê? Eu não sei se é o único país do mundo, mas pelo menos um dos, que tem dinheiro público para partido político. Porque os outros partidos que se tem notícia, todos eles fazem a sua arrecadação e eles têm a sua vida custeada pelos seus associados. Aqui não. E é muito dinheiro. Eu não tenho nem ideia, quando fala em 50 milhões, eu sinceramente, Walter, eu não sei nem se 50 milhões cabe nessa sala ou é num prédio, eu não tenho ideia, porque é tanto dinheiro. Então a gente só vê falar em milhão, bilhão, trilhão, aumento, não sei o quê. Olha, eu sinceramente... Foram liberados 5 bilhões para a campanha política, né? Para os partidos. Não, aí libera, tem a liberação para manter o partido, depois tem a liberação para a campanha política, e eu não sei por que tanto dinheiro para uma campanha política, se nós temos aí pessoas, por exemplo, nós temos um senador, o único senador que eu vi até hoje no Congresso Nacional, que pediu para reduzir os seus vencimentos, que eu me recordo, que foi esse senador Cleitinho lá de Minas Gerais. Em contrapartida, enquanto ele vem representando o povo de Minas, o estado de Minas,
porque os senadores representam os estados da federação. Ele vem e pede isso, o seu colega, que representa também o estado de Minas, deixa ele tomar as providências e digo sem medo de errar, que se hoje nós estamos vivendo todo esse desmando atribuído aí pelo Poder Judiciário, e aqui quando eu estou falando Poder Judiciário, eu estou me referindo especificamente ao Supremo Tribunal Federal, que é quem está na crista, porque todas as decisões de um são referendadas pelos outros 6, parece 8, né? Porque agora toda decisão parece que é 8-2. Então, isso é muito ruim. Nós precisamos retomar a maneira ética altaneira do nosso Congresso Nacional, para que nós possamos ter os freios e os contrapesos para equilibrar a situação dos poderes, porque hoje nós temos exatamente, se tinha antes uma ditadura do Executivo, hoje nós temos uma do Judiciário. E o Poder Legislativo está nesse meio aí, que é quem pode resolver e pacificar a situação, não o está fazendo. Doutor Hermes Barbosa, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia também os quase 150 dias do governo Tarcísio Freitas aqui no estado de São Paulo. Olha, avaliar, o Tarcísio, ele demonstrou e provou ser um grande gestor quando esteve no Ministério da Infraestrutura. Por quê? Aquele ministério, ele era realmente conhecido como um foco de corrupção. Tudo que falava estava no DENIT, estava no transporte, etc. e tal, era corrupção. Ele chegou lá, moralizou, entregou, fez muitas entregas. Aí não era dado a questões políticas, mas foi incensado aí pelo ex-presidente e acabou fazendo uma belíssima campanha com pessoas do mais alto nível aqui de São Paulo, como Guilherme Afif Domingues, o Kassab, tantos outros que o acompanharam e o acompanham nessa jornada, e fez uma campanha vitoriosa. E essa campanha fez com que ele assumisse o governo do Estado, e basta fazer o comparativo das entregas dele nesses 150 dias e o que não houve de entrega do governo federal. Agora, eu não quero aqui enveredar por esse ou por aquele lado político, até porque eu estou falando como presidente da FADESP, Federação Nacional, e nós temos que verificar as coisas com equilíbrio, porque senão vão dizer que nós estamos a favor de um partido político. A política é feita pelos políticos e pelos partidos políticos. Eu sou eminentemente político, mas de uma política suprapartidária, porque nós queremos o bem do nosso país. Então, se um partido está bem, ótimo, vamos auxiliar para o bem do país. Se for o outro, também. Agora, nesses 150 dias, o último feito do Tarcísio, pelo que eu tomei conhecimento, é que nessa última reunião dele nos Estados Unidos, ele trouxe, parece que, mais de 100 bilhões de investimento para o estado de São Paulo. Isso é um feito marcante. Eu não sei se o senhor sabe, uma das secretárias mais importantes do governo Tarcísio é minha conterrânea, né? A Natália Rezende, é secretária do Meio Ambiente, Transporte e Infraestrutura. Parabéns aí pela sua luta, Natália. A Natália, inclusive, o nosso amigo José Messina está lá com ela, na assessoria dessa importante secretaria. A Natália é advogada, engenheira, né, com pós-graduação, inclusive fora do país, uma jovem executiva que veio de Brasília e está aqui com o Tarcísio. Ô, Natália, eu não sabia que você era de Formosa, mas meus parabéns, você é da terra do Brito, e parabéns também pelo seu trabalho, pela sua dedicação e por vir aqui ajudar a todos nós paulistas, que queremos que o estado de São Paulo seja cada vez mais pujante. E eu não tenho dúvida, viu, Brito, que esse governo do nosso querido Tarcísio, ele certamente dará
um grande salto aqui no estado de São Paulo. Por quê? O estado de São Paulo vinha sendo governado há 30 anos pelo PSDB. E, por exemplo, mais de 20 anos estão para concluir o Rodoanel. E até hoje não foi concluído. Tarcísio já disse que vai concluir. Eu sou obrigado a acreditar, até porque todas as obras que ele disse que ia entregar, ele entregou. Então a gente tem que dar o voto de confiança. Então, a você, querido governador, meus parabéns. Eu espero que seja muito feliz com a sua equipe e que possa promover cada vez mais o bem-estar de todos os paulistas e paulistanos, especialmente a todos aqueles que, como eu, estão aqui há mais de 50 anos. Agora, presidente Hermes, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre um outro presidente, o presidente Lula, que está no seu terceiro governo, já visitou 8 países: Argentina, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Uruguai. Como o senhor analisa as referidas viagens do presidente e a sua atuação no equilíbrio da economia depois de 3 anos da pandemia da Covid-19, quando nós perdemos aí mais de 700 mil brasileiros e brasileiras? Olha, eu não tenho, sinceramente, Walter, eu não tenho nem como avaliar, porque nós vencemos a pandemia ainda no governo anterior, que quando o governo do presidente Bolsonaro entregou com um índice de crescimento pequeno, mas com índice e também com uma baixa no nível de desemprego. Agora, o governo atual, ele começou já inflando as coisas, por exemplo, foram para 37 ministérios. Eu acho isso uma coisa assim muito difícil de ser controlada, porque tem ministérios aí que eu não sei sinceramente nem para que serve. Claro que tem outros que ele recriou, é um direito do presidente, e eu não sei. Agora, cadê o plano de governo? Nós estamos hoje, eu estava lendo uma matéria agora do relator desse projeto de contenção fiscal, porque parece que vão mudar o nome, não é mais arcabouço, porque começaram a chamar de calabouço, essas bobageiras aí. Então vai ser alguma coisa nesse sentido. O relator reclamando que a própria base do governo, o próprio partido do governo, não se entende. Então precisa ter um projeto mínimo, mas pelo menos um projeto. Nós temos aliados como Ciro Gomes, que é um homem preparado. Seu conterrâneo, né? E advogado também. O Ciro, ele é filho aqui de São Paulo, né? Mas fez a carreira política dele no Ceará. Mas é um contundente, ele é contundente nas suas críticas com quem quer que seja. Quando ele critica fortemente, ele critica o ex-presidente, ele critica o presidente atual, e algumas coisas eu discordo, outras eu concordo, mas eu acho que o governo ele está sem uma direção. São 130 e tantos dias e sem direção. Com referência às viagens, não é nada de estranhar, porque o presidente atual, ele sempre foi um viajante. Ele viaja, fazia... Só que o que eu acho que está muito estranho é que ele tem viajado com comitivas imensas, né? Por exemplo, aquela foto lá da China, acho que quase não cabe na câmera da máquina, de tantos membros. Eu também acho muito esquisito ele levar na comitiva dele um homem que é o responsável pelas invasões de terra, coisa que está determinada na Constituição, e ele leva na sua comitiva oficial. Mas é ele. Essas outras viagens dele já se sabia,
porque ele sempre foi ligado aqui ao grupo aí dos ditadores. Isso não é novidade para ninguém, nem sou eu que estou falando, é a própria imprensa. E ele foi visitar os seus amigos, aí não tenho o que dizer. Agora, essa última viagem lá da Inglaterra, essa é danada, porque por uma simples coroação. Não era, vamos dizer assim, uma reunião para abrir campos, negócios, etc. Era uma viagem para assistir uma coroação do rei. E levar aquele número que hoje também eu vi que gastaram, parece que quase 2 milhões, com 57 quartos, sei lá, 47 quartos, que foi alugado para a comitiva. Então isso é muito ruim. Agora, países como a China, a Argentina, os Estados Unidos são grandes parceiros comerciais do Brasil. Você não acha que uma viagem dessa é fundamental para abrir divisas, para trazer recursos, inclusive, para o país? Quando o presidente Bolsonaro anterior fez aquelas críticas à China, todo mundo ficou criticando, dizendo que nós íamos perder. Já foi dito, eu não sei, não me lembro por quem, mas foi dito que país não tem lealdade com ninguém, tem interesse. Muito bem. Eu acho que a comitiva, por exemplo, de levar os empresários, etc. e tal, eu acho que é normal, é natural. Só que tem que levar por conta deles, né? Eles é que vão fazer negócio, não é por conta do nosso suado imposto, né? Isso não, chega de tanta gente assim. Agora, lá na Inglaterra, pelo que eu saiba, não teve nada disso aí. Parece que o príncipe ia fazer uma doação de 500 milhões para a Amazônia, que só fala nisso, e eu não vejo o dinheiro. Porque todo mundo doa dinheiro e eu não vejo chegar o dinheiro. Eu não vejo. Ninguém disse, olha, chegou, foi aplicado nisso. Esse dinheiro está parecido com aquela história do caipira do interior, diz assim, isso é igual ao pé de cobra. Todo mundo fala, mas ninguém vê. Então... Falando nisso, doutor Hermes, sobre a coroação do rei Charles III, monarquia, que parou o mundo para vê-lo ser coroado, como é que o senhor observa? Eu observo o seguinte, se nós entendermos que a nossa monarquia, a monarquia brasileira, se nós entendemos que todo mundo diz que a monarquia ela era ditatorial, e não é verdade. A monarquia ela era democrática. Lá na Inglaterra é monarquia e tem democracia, não tem? Ou não? Tem, porque lá tem primeiro-ministro, claro. Quando não é cai, etc. E a nossa aqui, por exemplo, Dom Pedro I foi quem instituiu a Constituição, a primeira Constituição. Para quê? Porque ele queria ter um regramento, ter um parâmetro. Quem tirou os poderes, abriu mão dos poderes de não ser chefe de Estado e chefe de governo? Foi o monarca, entendeu? A bagunça começou mesmo, foi quando houve a proclamação da República, que houve um derramamento de sangue. Porque Dom Pedro II, ele não resistiu à proclamação da República para evitar derramamento de sangue. Ele era humanista. Ele não era de esquerda, não era de direita. Ele era um homem equilibrado, pelo menos é o que se tem da história. Agora, ele, para evitar, ele deixou ser proclamada a República. E a espada matou muita gente. Por exemplo, quem libertou os escravos? Não adianta falar agora, tirar a princesa Isabel e colocar o Luiz Gama. O Luiz Gama foi um grande advogado, ativista, porque ele era rábula, em defesa dos negros, em defesa das liberdades. Ninguém está discutindo isso. Agora, quem trabalhou pela libertação foi a monarquia, principalmente a princesa Isabel, porque se não quisesse não passaria, porque os senhores, os grandes senhores de escravos não queriam, as capitanias não queriam. Por exemplo, o derramamento de sangue, o que foi? Virou a República e agora fazer o quê com os cativos que tinham sido libertados? Como é que o senhor vê nesse sentido aí
a atuação do príncipe Luiz Felipe lá na Câmara Federal, ele que é daqui de São Paulo e é descendente da nossa monarquia. Olha, o príncipe Luiz, vamos agora fazer... De Orleans e Bragança, de Bragança. O príncipe, vamos agora aqui fazer vamos duplicar. Ele realmente é um príncipe, né? Ele é um homem extraordinariamente inteligente, é um patriota e que tem feito um trabalho que eu não acompanho todo o trabalho dele, mas pelo pouco que eu tenho acompanhado, é digno de louvor. Ele realmente é um grande patriota. Agora, doutor Hermes, eu gostaria que o senhor falasse também sobre o 8 de janeiro em Brasília, que o presidente Lula estava aqui em São Paulo, em Araraquara, né? Naquelas enchentes que aconteceram e tal, e deu no que deu, né? Quando ele chega em Brasília, tinha acontecido aquela invasão dos palácios, né? Do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal. Como é que o senhor avalia essa questão do 8 de janeiro? Eu começaria dizendo que foi simplesmente um horror, né? Porque invadir a sede dos poderes foi realmente lamentável. E que todos aqueles que invadiram, que depedraram, que quebraram, têm que ser punidos, e punidos severamente. Agora, o que não se admite é punir aqueles que estavam olhando, que foram, por um motivo ou por outro, pouco importa, se foram induzidos, se aí vamos lá, entra, mas pelas imagens que andaram circulando, a gente observa que teve gente depredando, jogando, por exemplo, aquele caso do relógio, teve gente jogando no chão e teve gente levantando o relógio. Então, quer dizer, o que jogou o relógio no chão, ele vai ser punido da mesma forma que o que levantou o relógio. As condutas têm que ser individualizadas, até porque o povo não é gado. Gado é que se vende em lote. E hoje estão sendo julgados em lote, julgado 200, julgado 250. Olha, eu não consigo entender como o Supremo Tribunal Federal se presta a um papel disso, porque isso é uma mancha que vai ficar para a história do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma situação que eu achei terrível, lamentável. Acho que os poderes responsáveis falharam. Nós já temos informações, o governador não tinha as informações necessárias, porque não foram repassadas, mas o GSI tinha. E a única coisa que nós queremos é que seja apurado efetivamente, dizer o que aconteceu, quem é quem. Agora, outra coisa, eu não sei por que disseram que o presidente Lula estava em Araraquara de enchente, porque Araraquara não enche. Ele podia estar lá fazendo qualquer coisa, mesmo tratando de enchente, né? Porque lá enche aonde? O que encheu lá? Lá não tinha enchente. Encheu foi lá em São Sebastião. Essas coisas, Santos, essas coisas. Lá em Araraquara, não. Agora, o que ele estava fazendo, aí não veio o caso para nós, porque o presidente da República, ele tem muita coisa para fazer, ele tem muitos convites. Lá o prefeito é um aliado dele de primeira hora. Tudo isso é compreensível. O Edinho Silva, né? Tudo isso é compreensível. Aliás, muito boa pessoa, eu gosto dele como pessoa. Tem questão... a deputada de lá também, de Araraquara, a Márcia Lia, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Agora, o Edinho, a questão ideológica fica de lado. Eu gosto dele como pessoa, entendeu? E o que o presidente foi fazer lá, ele era o prefeito e o presidente era o presidente. Aí o pessoal fica falando, não importa. O que importa é saber o que houve. Por que não tinha defesa? Por que o esquadrão presidencial que fica lá não estava lá? Por que mandaram a Força Nacional recuar? Porque disseram que não ia ter problema quando as informações eram de que teríamos invasão e que poderíamos ser pacíficos. Agora, doutor Hermes, eu gostaria
de perguntar para o senhor sobre uma figura importante da política nacional, que eu convivi com essa figura na minha juventude plena, inclusive, 1982, no Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. O senhor foi amigo dele, foi presidente do PDT. Fale um pouco sobre essa figura histórica, o saudoso, o único político brasileiro que governou 2 estados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por 2 mandatos. Leonel Brizola era uma figura extraordinária, eu já conheci ele na idade avançada, mas a gente, quando fazia as reuniões, ele... O senhor era do PDT aqui em São Paulo? Era. Aí ele transmitia o brilho nos olhos do jovem. Ele era um apaixonado, até por influência, creio, do Darcy Ribeiro, pela educação. Criou os CIEPs, que eu acho que é um projeto fantástico. Depois distorceram o projeto. O Brizola passou para a história como sendo aquele que subiu pela primeira vez ao morro porque fez acordo com os traficantes. E nada disso eu acredito, até porque às vezes que se conversava, a gente perguntava e não era nada disso. Ele tinha uma filha muito problemática, né? E a gente sabe disso, teve muitos problemas. Isso acontece em várias famílias. Agora, era um homem realmente experiente, espetacular. Eu gostei muito de conviver, aprendi muito com ele. Agora, quando fala que o Brizola era de esquerda, hoje, se o conservador constrói alguma coisa, também é de esquerda, né? Agora, só que tudo aquilo que o político faz não significa dizer que ele tem que ter ideologia. Porque, por exemplo, a nossa agricultura hoje, nós devemos a um homem chamado Aloysio Paulinelli, né? Foi um grande ministro, né? E segundo consta, ele não é de esquerda. É. Não foi ele que criou o MST, que invade as propriedades e que destrói sedes. Por exemplo, o MST destruiu a sede da Embrapa, né?